Hoje o tema é promessa e destino, duas palavras que ecoam na alma humana. Prometemos coisas antes de encarnar ou no curso da vida, e construímos um destino baseado nessas promessas. Maíse Braga nos convida a refletir: quais promessas fizemos, quais cumprimos, quais deixamos para trás? E mais, como nosso destino se entrelaça com essas promessas, com nossa missão, com o legado que viemos deixar? Ela lembra que, segundo os espíritos amigos por meio de Chico Xavier, há mais de 100 anos que almas se comprometeram a seguir o Cristo, que prometeram fidelidade. Neste vídeo vamos percorrer esse caminho, do eu prometo ao eu cumpro, do livre-arbítrio ao destino, da promessa interna à concretização externa. Fique comigo, inscreva-se, e comece a escavar nas profundezas da alma aquilo que você se comprometeu a cumprir. Vamos falar um pouquinho hoje sobre duas coisas importantes: promessa e destino. Há muito tempo atrás, os espíritos amigos, através de Chico Xavier, contaram que mais de 100 anos antes de vir à Terra, Jesus, que já era o governador da Terra, quando ela era uma bola de fogo no céu, reuniu aqueles que seriam os primeiros a segui-lo quando ele aqui estivesse conosco. E falou-lhes das dificuldades, dos sacrifícios, da humanidade que encontrariam, de todas as lutas e, claro, das inúmeras decepções que eles teriam. E em lágrimas, todos aqueles que seriam mais tarde os primeiros cristãos, inclusive os que seriam seus apóstolos, aqueles mais chegados e que estavam na reunião, ouviam comovidos, olhos flamejantes de esperança, porque Jesus viria à Terra para apontar o caminho a todos os corações. E contam os espíritos através do Chico que um deles, arrebatado de felicidade, como ficamos quando nossa alma é convidada para as grandes coisas, levantou-se e disse com uma voz poderosa, enquanto os outros, impressionados, o ouviam: Senhor, de todos os que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. Era Judas, que tanto tempo antes do mergulho de todos eles na terra, fazia uma promessa que, sem dúvida alguma, os enganos de sua alma não o deixaram cumprir. E é por isso que cada vez que ao longo do tempo um livro psicografado surgiu, em que um espírito amigo contava sua própria experiência, e temos os livros maravilhosos escritos por André Luiz, através da mediunidade ímpar do Chico, a nos lembrar que todos nós sempre fizemos, nas múltiplas existências que já tivemos, muitas promessas. E é claro que cada uma delas é responsabilidade nossa e gera um destino para nosso espírito eterno. Porque não envolve só a nós, mas a toda a vida em torno de nós. E por isso surgem na trajetória da humanidade aqueles que catalisam promessas com seu carisma e que vêm a ser, pela sua própria atitude, líderes de povos, levando um grande número de pessoas a acreditar naquilo que eles propõem. A dificuldade é quando
tudo vai por água abaixo. Quando as promessas, na verdade, são mentirosas. Quando, ao contrário do que parecia, aqueles chamados líderes levam um grande número de pessoas a enganos terríveis. E aí surge um grande resgate. Um resgate coletivo, muitas vezes, que envolve muita gente. E, principalmente, leva de roldão aquele que prometeu. Aquele que prometeu, muitas vezes, sabendo de antemão que não cumpriria. André Luiz, quando tem noção do que era o mundo espiritual, lamenta amargamente nunca ter se preparado para a continuidade da vida além da morte física. Embora fosse sanitarista emérito e um médico conceituado, tinha os seus preconceitos e não acreditar em vida além da morte era um deles. Se vê na situação e nos conta, sem nenhum pudor em seus livros, de não conseguir nem mesmo ser um enfermeiro, com todo o conhecimento que levara da terra, porque sua alma estava completamente engolfada em tudo aquilo que ele julgava que era a sua vida, mas que na verdade não era. O egoísmo de encarar apenas a conveniência e o conforto para sua própria família fez com que ele pagasse um preço alto. O primeiro, o de perder as ilusões. O de perceber que não era a pessoa nobre e reta que ele imaginava ter sido. E que estava ali, ombro a ombro, com almas grandemente necessitadas. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, sente dificuldade em admitir que, do outro lado da vida, nós ainda vamos precisar muito daqueles que falem por nós. Daqueles que possam dar um testemunho positivo daquilo que nós fizemos na Terra. Dr. Bezerra de Menezes costumava dizer na Comunhão Espírita de Brasília, sempre, que as pessoas que faziam o bem, ainda que um bem pequenino, granjeavam grande simpatia, mesmo entre as almas sofredoras. E que essas almas sofredoras, quando viam alguém que era útil na vida sofrer, iam aos portões dos hospitais espirituais pedir por aquela pessoa. Olhem por ele. Ele está lá na Terra, encarnado, está fazendo coisas boas. Desta vez, ele está agindo de forma correta. E lembramos logo de Paulo de Tarso, que gostava de nos lembrar. Somos todos acompanhados por uma nuvem de testemunhas invisíveis, que nós vamos negar quando estivermos desencarnados. Eu sempre cito nas palestras, quando me recordo do livro favorito das crianças, quando há muitos anos atrás eu evangelizava crianças pequenas de 3 a 6 anos. Era o Lobo Mau Reencarnado, de Roque Jacinto. Elas achavam engraçadíssimo, porque todas conheciam a história da Chapeuzinho Vermelho, que o Lobo Mau, desencarnado, chegando do outro lado, tivesse a disfarçatez de mentir. Ele não havia comido a vovozinha. Ele não tinha feito qualquer intenção de maldade em relação ao Chapeuzinho Vermelho. E, no entanto, eles sabiam que tinha. E, para a surpresa do Lobo Mau, quanto mais ele mentia, mais da sua mente saía como um filme desatrelado à própria vontade dele, tudo que ele realmente havia feito. A história não é gratuita, porque acontece conosco. Nós prometemos, e quando nós erramos, é aí que nós prometemos mesmo. Ah, me perdoe, dessa vez vai dar certo. Não, me perdoe, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas agora eu vou mudar. Agora, finalmente, eu entendi que eu preciso de uma transformação. E quantas vezes vemos a pessoa cair
na mesma situação dolorosa, fazendo as pessoas que a amam sofrerem. Ela muitas vezes não sofre, porque no fundo, vitimizada por si mesma, ela quer continuar naquela situação. Se eu contar a vocês, ao longo de 48 anos em que faço palestra, comecei aos 16 anos, sem nunca parar, o quanto de pessoas eu conheci que imploravam por ajuda, sem na verdade quererem ser ajudadas, seriam volumes e volumes de livros. E quando você acredita, você tudo faz para ajudar a pessoa, mas na hora em que você propõe a renovação, ela tem sempre uma desculpa para não se renovar. Quando coletivamente surge um líder que na hora mais difícil tenta fazer que os corações acreditem que tudo pode ser transformado para o melhor, nós vemos a Inglaterra da Segunda Grande Guerra. Quando Churchill, baixinho, mais velho, experiente, traumatizado, porque havia sido um soldado na Primeira Guerra Mundial e participara de batalhas terríveis em que a Inglaterra havia sofrido grandes perdas, por decisões das quais ele havia participado. Ele vê então Adolf Hitler dominar toda a Europa. Mas havia um problema, a Inglaterra era o obstáculo. Se a Inglaterra caísse, não haveria nada a impedir que Hitler e seus asseclas dominassem o mundo oportunamente. O mundo inteiro sabia disso. Churchill também. Naquela época, o rádio era o meio de comunicação. E quanto mais Hitler afirma que a Inglaterra seria completamente dominada e que através de bombas ele destruiria o país inteiro, mais o povo naturalmente se apavorava. Mas eles tinham que reagir, não havia outra saída. Tem um ditado muito antigo da época dos meus avós que diz assim: o que não tem remédio, remediado está. E é um grande ditado. E foi exatamente o que aconteceu. Churchill foi à rádio depois de um grande bombardeio, em que muita gente morreu, na Londres de 1941. Foi à rádio, no momento em que estavam todos completamente abafados pelo desânimo. E repete para todo o país, para o mundo, em parte já dominado pelo nazismo: nós vamos lutar nas fábricas, nas ruas, nas escolas, nos escritórios, em toda parte. E termina com a frase inesquecível que magnetizou o povo a partir daquele dia até a vitória que veio em 1945 com o fim da Segunda Guerra: nós nunca nos renderemos. Nós nunca nos renderemos. Mais tarde, os biógrafos de Hitler contaram que o homem que ele mais odiou em toda a vida foi justamente Churchill. Mas justamente, não só por admirar-lhe a inteligência, a agudeza, o caráter nobre, mas também a capacidade de fazer um discurso que aglutinou todos os corações. As famílias mandaram as crianças para as fazendas do interior e lutaram. Lutaram nas fábricas, nas ruas, nas escolas. Quando aparecia a sirene de uma bomba, todos iam para os metrôs no subterrâneo. E Londres talvez tenha sido a cidade mais bombardeada durante a Segunda Grande Guerra. Entretanto, nunca se renderam. A promessa foi cumprida. E, claro, mudou completamente o destino de uma guerra que matou mais de 60 milhões de pessoas. E que poderia ter tido um final totalmente trágico para a humanidade.
Quando nós prometemos algo a alguém, a uma ou a mais pessoas, no fundo nós nos magnetizamos daquela intenção. E mais grave, magnetizamos o outro. Envolvemos o outro na esperança ou desesperança do que a nossa promessa provoca. Se hoje temos dificuldades emocionais, afetivas, e afirmamos já ter o conhecimento da vida além da morte, de como devemos agir para sermos equilibrados e nobres, imagine o que não causaram nossas promessas ao vento em vidas que já se foram. Chico Xavier contava que ao longo de muitos anos, nas filas para conversar com ele, quantas vezes ele viu pais e mães criminosos de ontem carregando nos braços filhos cegos, surdos, mudos, paralíticos, dementes, a quem haviam prometido sem cumprir. E que agora estavam próximos, agora dependiam deles para tudo. Porque a vida traz de volta tudo aquilo que nós lançamos a ela. E assim nós vamos criando o destino que erroneamente dizemos está nas mãos do invisível, quando não está. A vida são nossas escolhas. Diariamente podemos construir o céu na terra ou o limbo, o abismo das nossas próprias indefinições. E não é preciso que haja uma grande catástrofe ou que coisas impressionantes nos aconteçam, não. São as pequeninas coisas do dia a dia. Os amigos espirituais sabiam tanto disso que no Evangelho já vamos encontrar quando nos dizem: a vida é feita de 1000 nadas que acabam por nos ferir. 1000 nadas. Ah, mas aquilo que eu falei, fulano já esqueceu. Ah, mas aquilo já faz semanas. Com certeza não machuquei fulano. Ele está ótimo. Mas só fulano sabe da tristeza ou da mágoa que nós lhe causamos. E muitos guardam por longo tempo, até de uma vida para outra, o que lhes dissemos ou lhes fizemos. Por isso a reencarnação existe. É o passado em forma de presente que nós vamos encontrar. Há muitos anos atrás, uma moça com problemas espirituais gravíssimos, um processo obsessivo muito grande, procurou a comunhão para um tratamento. E quando ela entrava para o tratamento desobsessivo, a coisa ficava séria. Porque as entidades que se manifestavam através dos médiuns, embora fosse um grupo extremamente experiente e junto há muitos anos, eram difíceis. A situação ficava bem complicada. Passam-se os meses, a moça melhorava, mas ainda não havia a possibilidade de que os chefes de toda aquela vingança tivessem se manifestado. Finalmente, depois de uns 3 meses, apresentaram-se no trabalho os chefes, aqueles que comandavam a situação que a moça vinha atravessando. Humilhações, constrangimentos, não havia nada que ela já não tivesse passado. E claro, eu me lembro que eu tinha 17 anos, quando a moça chegava para o tratamento, eu morria de pena, eu dizia, meu Deus, que coisa, era uma moça bonita, jovem, muito educada. Eu ficava olhando e dizendo, mas como que os espíritos permitem que uma moça assim passe por essa situação, meu Deus? Ela parece tão generosa, ela é tão acolhedora. No dia em que os chefes de toda aquela vingança puderam falar através dos médiuns, foi muito interessante. Porque eles chegaram às risadas e, apontando para ela, diziam, olhem, ele se disfarça de mulher e acha que nos engana. Primeira surpresa. Eles não tinham nem noção de que o tempo passara e que aquele homem que os havia vitimado tinha voltado à Terra num corpo feminino.
E a segunda lição nos diziam: ele pensa que nós não o encontraríamos. Como não encontrá-lo? É o mesmo, embora esteja disfarçado de mulher. E aí o choque, ao perceber que aquela moça de quem tínhamos tanta pena, na verdade, era a mesma alma sofredora e má que havia causado a eles, no coletivo, porque era um grupo que se vingava dela, situações seríssimas, dramas mesmo. E continuava com a mesma energia. O corpo, diferente, era uma nova existência, mas lá dentro, o coração era o mesmo. Tanto que foi reencontrado pelo grupo. Eles procuraram por ele e, através dessa energia que não se havia modificado, o encontraram. E a moça chorava copiosamente, porque ela não era boba. Naqueles meses em que ela estava fazendo tratamento, ela começou a ler sobre o doutrina espírita. E ela percebeu claramente que, embora disfarçada nessa atual vida, ela tinha sido encontrada por grandes adversários do passado, que ela mesma alimentara. E mais tarde, os amigos espirituais, dirigentes do grupo, contaram o que ele havia feito, e eram coisas terríveis. Ninguém mais teve pena dela. Porque aí você também já encara o outro lado, né? Meu Deus, se eu tivesse passado por isso, eu talvez estivesse perseguindo essa pessoa até hoje. Me recordo de um rapaz também muito bonito que também fazia um tratamento de desobsessão. E quando ele chegava, nós, as garotas da mocidade, nossa, achávamos o rapaz tão bacana, tão bonito, coitado, como é que ele está passando por esse processo de obsessão? E aí, um dia, um dos espíritos sofredores que assediavam o rapaz contou que aquele homem, fisicamente jovem e belo, tinha sido um companheiro dele e dos outros 4 que o perseguiam agora. E além de ter tirado a vida dos 5, ele, aquele espírito que estava agora contando a história, tinha um problema mais sério com ele. Os 2 trabalhavam numa obra e de madrugada, atraído por uma conversa qualquer, ele se viu amarrado e jogado num triturador de cimento. Ele estava ali, mais de 60 anos depois, desencarnado, cobrando daquele rapaz tão bonito, agora reencarnado como um jovem de 20 e poucos anos, aquele momento em que, acreditando naquela amizade, se viu amarrado e dilacerado num triturador de cimento. Não digo isso para que nós percamos a nossa humanidade e a sinceridade da nossa ajuda a todo aquele que procura a casa espírita para ser socorrido. Mas tenhamos sempre a consciência de que existem 2 ou 3 ou 4 lados de uma mesma história. Quem chega rogando ajuda, no fundo, também vai precisar de trabalho. Após o serenar do coração, as dificuldades inicialmente vencidas, vamos convidar para uma nova vida. Isso sim será um tratamento para toda a existência. E só para pensar um pouco, imagine o que nós não prometemos para mergulhar na carne mais uma vez. Imagine o que nós não dissemos aos nossos protetores para estar aqui, nessa vida atual, em que estamos reencontrando, malgrado a nossa própria vontade, pessoas que evitamos durante 800, 1000 anos. Por isso é tão raro hoje encontrar alguém que diga: sou plenamente feliz, nunca tive problemas emocionais, afetivos, sempre me dou bem com todo mundo,
Nunca tive surpresas desagradáveis no afeto. Está difícil. Porque imagine você ficar muito tempo sem ver uma pessoa e de repente querer estar próximo a ela, reencontrá-la depois de tanto tempo passado. Vamos nos estranhar. Ainda que essa pessoa tenha um nobre nome de pai, de mãe, de companheiro, de esposa, de filho, de genro, de nora. Há mais de 30 anos atrás, depois de uma palestra, um moço veio falar comigo. A senhora é muito dramática, dona Maísa. Eu falei, eu dramática? Por quê? Porque a senhora disse na palestra que nós somos o passado em forma de presente e sempre reencontramos na família, principalmente na família, as promessas mal feitas que agora deveremos consertar e cumprir. Mas eu sou o exemplo contrário disso. Sou muito bem casado. Tenho 3 rapazes como filhos que nunca me deram um problema, um desgosto, uma tristeza. Então a senhora pense bem, porque a senhora está dizendo que todos nós encontramos o nosso passado. Eu, com certeza, devo ter sido uma pessoa maravilhosa, porque não tenho dificuldade nenhuma. Sou apaixonado pela minha esposa, minha sogra é uma delícia de pessoa, meus 3 filhos, olha, cada um mais fantástico que o outro. Sem me dar chance de fazer qualquer comentário, ele deu um sorriso vitorioso, virou as costas e foi embora. Foi muito interessante, porque tinha muita gente na plateia e as pessoas querendo conversar, cada um contar uma história, e eu vi esse moço se afastando. Um amigo espiritual me disse, ele aguarde as noras que ele vai ter. Nunca mais eu soube dele. Isso já tem, acho que quase 40 anos. Mas imagino que ele encontrou nas noras o passado. E os filhos devem ter encontrado também. O acaso não preside nada em nossas vidas. Mas aquilo que sai da nossa boca e vai ao coração do outro, retorna para nós. E é claro, quando nós queremos uma vida na Terra, nós prometemos que dessa vez vai ser diferente. Que dessa vez seremos o campeão da caridade, do amor ao próximo, dos bons sentimentos, que nada nos deixará desanimados. Depressão? Imagine! Tristeza? De jeito nenhum. Trabalho? Na hora que o centro espírita abrir, serei o primeiro. Na hora que fechar, o último. E hoje, vivendo todos no mundo uma pandemia que nos deixou de joelhos e que tem levado tanta gente de volta à verdadeira vida, nós precisamos saber que não há mais como fazer promessas sem cumprir. Porque estamos todos na Terra no momento em que a Terra vive uma grande prova e precisamos todos aprender. Aprender de verdade para nos transformar, transformando o mundo. As pessoas falam em datas. Ah, porque em 2000 e não sei quanto vai acontecer isso. Já ouvi pessoas dizendo, Maíse, fiquei sabendo que se nós não aprendermos com essa pandemia, coisas piores virão. E eu sempre costumo dizer que não seja com essa geração toda que está na Terra, porque essa já está aprendendo, se Deus quiser. Precisamos aprender. E não creio em coisas piores, não. Creio em aprendizado. Tenho certeza que nós sairemos mais fraternos, mais solidários. Quando é que nós vamos passar por uma lixeira, vamos ver uma família remexendo lixo, procurando comida, e vamos fingir que não é conosco? Nunca mais. Quando é que nós vamos dizer, sou espírita, de cada 10 livros psicografados já li 9, e não vamos colocar em prática, no nosso dia a dia, 1% daquilo que afirmamos saber? Não. Precisamos dessa vez aprender em definitivo. Teremos que chegar do outro lado
quando chegar a nossa vez de partir, dessa vez de forma diversa. Promessas nós gostamos tanto de fazer e algumas são tão lindas. Prometemos aos nossos filhos que serão felizes. Prometemos aos nossos netos que o futuro é deles. Prometemos aos nossos amores que nunca deixaremos de amá-los. Mas precisamos prometer a nós mesmos que nunca mais seremos menos dignos do que podemos ser. Seremos menos importantes para aquele que sofre. Porque ele pode sim deixar de sofrer se tiver o nosso apoio e a nossa boa vontade. Quando nós entramos na casa espírita, muitas vezes, claro, nos sentimos imbuídos da energia fraterna que o mundo espiritual ali constrói. Mas levar a casa espírita dentro de nós, para todos os lugares, em todas as nossas atitudes, esse é o desafio. Sou tão antiga na doutrina espírita que sou da época que as pessoas entravam na comunhão e diziam assim: lá fora vocês nem me reconheceriam, mas quando eu entro aqui, me torno outra pessoa. E nem quando eu tinha 15 anos eu acreditava nisso. Porque eu lia nos livros que aquilo que somos se manifesta sempre naquilo que nós podemos fazer. É a nossa energia, é o nosso tônus vital. Como é que você vai agir de forma errônea fora da casa espírita e dentro da casa espírita poder dizer: eu tenho compromissos, eu sou comprometido com o bem, se lá fora, quando surge a hora do seu testemunho, como gostam de dizer os nossos amigos evangélicos, você simplesmente não tem nada para doar. É a hora de revisar o nosso destino. É a hora de não prometer, mas realizar. E quando prometermos, sabermos que estamos levando beleza. Porque falar de esperança, de dias mais felizes, é sempre prometer que ainda virão coisas maravilhosas para todos nós. Por dificuldade de saúde, eu permaneço em casa, tendo sido já vacinada desde o final de março, com as 2 doses da vacina, que, se Deus quiser, nos abençoará a todos. Mas fico em casa o máximo que posso e, infelizmente, ainda não voltei a fazer palestras com aquilo que nos faz tanta falta, que é a plateia, as pessoas trocando energia, olhares, sorrisos conosco. Mas sei bem que, se Deus quiser, tudo isso vai ficar como lição. E nós vamos... E confesso a vocês que há dias em que a gente acorda desanimado, vocês não? Me contem se vocês não acordam desanimados, porque há dias em que é difícil. Por mais que a vida permaneça em equilíbrio e esperança, há dias em que um amigo querido teve Covid, outro amigo partiu, amigos meus já partiram nesse ano e 3 meses, mas eram todos melhores do que eu. Então eu acredito que houve um momento em que o mundo espiritual soube que eles tinham cumprido a sua tarefa. Embora nada disso nos impeça de lamentar e de saber que deveremos viver, amar, ser felizes e fazer tudo aquilo que eles poderiam fazer se a vacina tivesse chegado a tempo para eles. E não tenham dúvida, nas horas de desânimo, é bom pensar nas risadas que nós ainda vamos dar, nos abraços, nas palavras de esperança que serão ainda maiores. Como é que nós vamos acolher as pessoas na casa espírita que um dia nos acolheram? Ah, meu Deus, fico sonhando com isso. Vamos ser ainda mais cuidadosos, mais precavidos, mais amorosos. Quem procurar a casa espírita vai nos encontrar desejosos de saber da dificuldade
mas não por curiosidade, simplesmente para realmente ajudar. E é claro, os espíritos amigos também nos prometem sempre trabalho, renovação e bem. Com certeza, antes de virmos, nos prometeram: vamos acompanhar você, e quando você estiver de volta, aqui estaremos para te receber. E é claro, vão nos perguntar um dia o que foi que nós fizemos de toda a caminhada, das pequenas ou grandes coisas que nós realizamos. E os amigos espirituais, dependendo de como são ou de que compromisso tem conosco, agem também prometendo, mas sabendo que a promessa pode se transformar. E eu sempre me lembro de Emmanuel e Chico. Emmanuel disse a ele: eu tenho uma proposta de trabalho, 30 livros. E o Chico aceitou. Quando chegaram os 30 livros, quando houve a psicografia dos 30 livros, Chico, todo animado, pensou: bom, o compromisso está feito. E Emmanuel disse a ele: deu tão certo, vamos a mais 30? Chico pensou: 60, mais 30 para quem já fez 30? Vamos a mais 30. Aos 60, vamos ao 100. E eu me recordo até hoje da capa do livro de número 100. Era um número 100 dourado, com fundo azul. Me lembro que quando chegou na comunhão, nossa, que coisa linda! Nós disputávamos aquele livro de mensagens que tinha a capa com o número 100, porque sabíamos, era o 100º livro psicografado. Só muito depois viemos a saber que naquele momento o Chico disse: bom, tarefa concluída, 100 livros. E ouviu de Emmanuel: eu tenho uma notícia para o senhor. Sua vida não lhe pertence mais. Seu corpo é uma casa desapropriada. E ele foi a mais de 400 livros, a 92 anos de vida, a quase 80 anos de mediunidade. Essa promessa Emmanuel não cumpriu. Toda vez que chegava no limite das obras, uma nova proposta. Mas, para a sorte de Emmanuel, ali estava o coração extraordinário, generoso de Chico, a aceitar. Porque o destino está em nossas mãos. Nós podemos aceitar ou não. E é claro, depois nos justificaremos. Olha, não deu, estava muito complicado, eu estava muito sobrecarregado, eu fiz uma parte, mas tudo não deu, era muita coisa. Aqui na Terra pensamos assim: antes de vir, Nossa Senhora, os espíritos dizem que nós, antes de reencarnarmos, somos os campeões do não importa, eu faço qualquer coisa, topo qualquer coisa, não interessa como vai ser. Não, imagine se eu tiro de letra. Nossa, fulano, já me entendi com ele, posso recebê-lo junto de mim, vai ser maravilhoso. Depois, muitas vezes mergulhados na carne, esquecidos das promessas que fizemos, dizemos que Deus não existe, que Deus, se existe, se esqueceu de nós, que a nossa vida é a mais infeliz. E se há alguém que cobra do mundo espiritual, é o espírita. Meu Deus, mudei minha vida. Assisto palestra, tomo passe, trabalho no grupo mediúnico, me dedico. Como que isso foi me acontecer? Como se, por cumprirmos simplesmente o nosso dever, tivéssemos que ser diferenciados. Ainda há enganos em nosso coração, meus amigos. Mas com certeza isso também vai passar. Ficaremos cada vez mais conscientes de que somos eternos. Às vezes dizemos: nossa, fulano é para sempre na minha vida. Para sempre somos nós. Situações difíceis também não são para sempre. Até as felizes não são. Aproveitemos tudo
que tudo consideremos como lição. Que quando encontrarmos alguém, encontremos de verdade. Que possamos envolver esse alguém com a nossa melhor energia. E se não estivermos num dia bom, que com toda sinceridade possamos dizer: olha, me perdoe, você me encontrou num dia em que eu não estou bem. Podemos conversar num outro momento? Sejamos sinceros. Porque a sinceridade, com certeza, vai sempre nos beneficiar. Por falta de sinceridade, nos enchemos de falsas promessas e tornamos o nosso destino bem complicado. Ainda hoje, estamos a desatar os nós que nós mesmos criamos. Mas dessa vez, agora, conscientes, haveremos de amar e servir, porque saberemos que amar e servir é a tarefa maior de todos os nossos corações. E chegamos ao fechamento. Promessa e destino são companheiros de estrada. Promessa, o eu me comprometo. Destino, o eu realizo ou o eu pago. A vida espiritual não aceita mais tarde ou vou tentar. O destino nos cobra pelas promessas feitas com nosso livre-arbítrio. Maíse encerra afirmando: o que vale mesmo é amar, servir, realizar, não apenas prometer. E que se chegarmos ao fim de uma vida reencarnada sem cumprir aquilo que prometemos, o destino será exigente. Mas a esperança. Cada novo dia é chance de cumprir a promessa, de refazer o rumo. Então escolha: vou cumprir ou vou adiar? Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixe nos comentários qual promessa você quer honrar agora. Inscreva-se, ative o sininho e siga nessa jornada de transformação. Lembre-se, suas obras serão o critério. Que as suas sejam felizes e cheias de luz.